Boa noite, meus amados. Chegamos, enfim, ao último dia desse ano, 31 de dezembro de 2025. Quero agradecer a todos vocês que tiraram um tempinho para ouvir uma mensagem, para compartilhar, deixar o comentário. Isso é muito importante dentro desse propósito de expansão do reino de Deus e ajuda as pessoas, né? E nesse último dia eu quero fazer um sumário, né? Uma compilação, talvez, do que a gente fez aqui durante esse ano que passou. Você está chegando agora no canal, não me conhece? Eu sou o pastor Gaspar, daqui de Rio das Ostras. Iniciei meu ministério pastoral em 1989 e já realizei muitos trabalhos com direção do Senhor. E hoje estou aqui em Rio das Ostras fazendo um trabalho mais solto, né? Ou seja, não compromissado com nenhuma igreja específica, se bem que eu frequento a igreja, claro, mas eu deixo bem claro que eu uso toda a minha experiência com o Senhor e com a obra de Deus para ajudar pessoas. Já preguei para multidões, para poucas pessoas, já fiz muitas visitas, tudo relacionado à obra de Deus, a gente já tem bastante experiência. Mas hoje eu me dedico a estar me relacionando nesse sentido mais pessoalmente. À medida que o Senhor vai me colocando os alvos, eu vou ali implementando a oração e também trazendo a palavra. Porque quem faz a obra é Ele, né? E glória a Deus por isso. Então eu te agradeço, você que tem participado dessa obra comigo, né? Eu sei que os dias são corridos e a gente não tem muito tempo, ou talvez não tenha esse costume de seguir um canal, de acompanhar. Eu mesmo sou inscrito em muitos canais aí e eu confesso que não consigo ver todos. À medida que o YouTube vai entregando, né, a gente vai procurando dar aquela forcinha e sempre se alimentando de algo que vai só crescer. Eu quero relatar para vocês que não é muito fácil, né? Você vir aqui, se colocar diante da tela e começar a falar sobre a obra de Deus, porque é algo que mexe muito com o espiritual e com o natural também, né? Porque a gente sabe que quando você faz isso que eu me propus a fazer, você se expõe. E algo que, na altura da nossa vida, né, a gente não precisava se expor, porque não é só elogios, também tem críticas. Algumas, poucas, graças a Deus, os haters, né, comentam de forma a estar criticando, mas a grande maioria sempre traz algo positivo. E eu confesso que eu até sinto falta de mais comentários, né, para crescer aí, porque não é apenas eu que vou ler o comentário, o canal é aberto, então todas as pessoas que assistiram o vídeo vão poder comentar o seu comentário. Então eu só quero falar isso, que não é muito fácil, e às vezes as pessoas pensam que, né, é tudo muito fácil quando você entrega a sua vida para o Senhor, algo que muitas pessoas hoje se questionam. Eu vejo muitos jovens aí se questionando acerca disso, do compromisso, do fazer. Mas tudo tem um preço. E no final dessa palavra que eu quero falar com vocês, eu vou falar um pouco sobre esse preço, se Deus assim nos permitir. Hoje, graças a Deus, né, estamos com saúde. Eu espero que você esteja também e que você esteja grato por isso, porque é uma noite
para agradecermos, né, pelo esse ano e principalmente apresentarmos ao Senhor os nossos pedidos em relação ao ano que se aproxima. Dentro de poucas horas já vai começar um novo ano. Mas, como sempre, vamos trazer aqui uma mensagem baseada na palavra de Deus. Hoje temos Provérbio, capítulo 16, versículo 3, que diz: apresentai-vos todos os vossos planos diante do Senhor Deus, porque tudo vai dar certo. Desculpa aí, o celular caiu, entrou uma ligação aqui e o celular caiu. Mas vocês acompanham o canal, sabem que é assim mesmo, eu não corto depois, não vou editar, tá bom? Então, Provérbio 16:3 diz que nós devemos apresentar todos os nossos planos diante de Deus, porque ao seu tempo tudo vai dar certo. E nesse dia é um dia apropriado para fazer isso. Eu daqui a pouco vou estar junto com a minha esposa nos encaminhando para a igreja, onde nós vamos estar junto com os irmãos cultuando, celebrando e também apresentando diante de Deus os nossos planos. Vamos agradecer por tudo que Deus tem feito até aqui. Nós vamos apresentar os nossos planos, apresentar mais uma vez o que nós esperamos com relação ao ano, não só contra mim, mas contra a minha esposa, mas também a nossa família inteira, como nós fazemos isso há muitos anos. Eu espero que você também tenha esse propósito. Por que eu falo isso? E por que eu não trouxe essa mensagem? Porque eu vejo, isso é comum, as pessoas nessa época, né, vão para a praia para pular ondinha, pular 7 ondas, e não abre mão disso. Tem que comer lentilha, colocar uma nota de dólar embaixo do prato, e outras crendices aí que tem, que as pessoas fazem em busca de prosperidade. É uma roupa branca, é a roupa prateada, é a roupa dourada. A cueca tem que ser dourada, que é, né, representa ouro. Então, se o ano passado não foi bem, porque eu estava com a cueca de bolinha. Amados, mais uma vez eu quero falar aqui uma frase que não é minha, mas é muito importante. Nada muda se você não mudar. Vai ser só mais um dia, mais um dia do calendário, e vida que segue, e você vai continuar do mesmo jeito. A tua vida financeira, a tua vida amorosa, os teus relacionamentos. Se você não mudar a sua mente, o seu coração, o seu modo de agir, o modo de pensar, nada vai mudar, porque tudo está relacionado com aquilo que você faz, com aquilo que você pensa, aquilo que governa a sua mente. Então é interessante você, em primeiro lugar, se você quer um ano melhor, mude você primeiro. A mudança que nós queremos não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E todas as coisas vão acontecer. Porque o contamina o homem não é o que entra, é o que sai, diz a palavra do Senhor. Nós precisamos promover mudanças significativas se nós queremos resultados significativos. Lá em Gálatas 6:9 diz que nós temos que fazer o bem, né? Temos que fazer o bem a todos, porque ao seu tempo nós vamos colher. Ou seja, o que você plantar, você vai colher. Mais ou menos isso, Gálatas 6:9. Então é interessante que a gente se atenta, coloque diante de Deus, peça ajuda para tomar essas decisões importantes e perseverar nelas. Porque senão você vai dizer, ano que vem eu vou fazer aquela dieta e vou voltar para um peso normal, vou começar a correr, né? Minha vida vai ser totalmente diferente. Aí que eu chego ano que vem, às vezes você até tenta e nada muda. Não passa de uma semana. Se matricula na academia, paga o mês todo, vai 2 dias e se entrega. Então, existe uma coisa que depende de você exclusivamente, que é a força de vontade, é o querer. Não espera um diagnóstico, não espera algo
acontecer para você tomar essa decisão. Se é saudável para a tua vida, tome hoje. Pô, pastor, eu queria parar de fumar. Há tanto tempo eu queria. Você não queria, você quer continuar fumando. Se você quiser, você para. É tomar atitude em relação àquilo. Ocupa sua mente, faz o que for preciso fazer. Troque hábitos. Se tem coisas que são gatilhos que te levam para aquilo, muda esses hábitos. Ah, pastor, eu quero parar de fumar maconha, eu quero parar de cheirar cocaína. Se você não continuar andando com essas pessoas que cheiram e que fumam, você não vai parar nunca. Todas as vezes que você se sentir, né, ou alegre ou triste, a tua mente vai te levar para aquele caminho, porque ali a tua mente já entendeu que ali existe um refrigério, que é isso que o cigarro, a maconha, a bebida faz, ela adormece, ela dá uma sensação de prazer, de tranquilidade, de relaxamento. E sempre que você entrar nesse caminho, a tua mente vai querer puxar para aquela substância. Então, não está conseguindo? Busca ajuda, tem um AA, tem um NA. Começa a conversar com pessoas que conseguiram se libertar. Atitudes. Novos resultados, só com novas atitudes. Mesmas atitudes, mesmo resultado. Não vai mudar. Então, são tantas vertentes que podemos falar sobre essa questão do que a gente projeta para o futuro, e é muito importante você ter planos, tá? Ter projetos, porque quando você não tem mais esperança de mudança, quando você para de sonhar, você morreu. Você está vivo, mas você morreu. Você tem que sonhar, tem que acreditar. Não importa o que as pessoas vão falar, isso não tem jeito, o teu subconsciente vai tentar te sabotar. Ei, parte para cima. Coloca diante de Deus e vai para cima. É muito importante você se apegar a coisas ou andar com pessoas que vão te direcionar ou já estão nesse caminho. Você quer ser um médico? Anda com quem quer ser médico ou anda com o médico. Você quer ser... Entendeu? Não adianta você querer ser médico e andar com um cara que quer soltar pipa. O cara que é passarinheiro. Já, não tem aqueles cara que vai, acorda às 5 horas da manhã e vai para a esquina ficar com a gaiola de passarinho pendurado na mão. Parece que está com a vida ganha. Ou senão, final de semana, igual eu vejo aí, cada um faz o que quer, mas cada pai de família tem filhos para criar, né? Ele esqueceu que a infância está relacionada à idade. O cara com quase 50 anos está lá com um carretel de linha, soltando pipa na beira da rua, em cima das lajes. Será que não tem algo mais importante e útil a fazer nessa etapa da sua vida, cara? Tem que continuar com aquele moleque lá atrás, que subia na árvore para pegar pipa. Bem, cada um faz o que quer da sua vida, mas eu acho que isso é uma perca de tempo, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E se você está preso nisso aí, é porque você está andando com pessoas, né? O cara que é baloeiro, sabe que é proibido, sabe que pode prejudicar a sua vida, pode deixar você do lado oposto ao lado da lei, te prejudicar. O cara continua. Legal. Depois não pode reclamar, né? Mas pode ver, essas pessoas andam junto. Se você quer mudar, tem que apartar. Ah, meu amigo, é minha amiga. Se está te levando para um lugar que não é um lugar de crescimento, de amadurecimento, vai te prejudicar. Esse ano foi um ano muito bom, né? A gente falou de muitas coisas, começamos o ano falando sobre expectativas, depois continuamos a falar sobre encorajamento, fé, levantar aí o caído. Falamos também um pouco sobre política, de uma forma bem lúdica, mais suave, porque o objetivo do canal também não é esse. Falamos sobre relacionamento. Tá passando aqui
um carrinho aqui, barulhento. Estou aqui no terraço da minha casa. Então falamos também sobre relacionamentos. Falamos sobre relacionamento entre o homem e a mulher. Sobre escolhas, né? Sobre a sexualidade. Sobre respeito. Consequências. Falamos sobre relacionamento entre pais e filhos. Falando sobre muito sobre Jesus, né? Muito sobre Jesus, glória a Deus. Falamos muito sobre essa questão de ele estar voltando, ele volta todo dia, ele volta para você, ele te perdoa, ele te ama, volta para o caminho do Pai. E nós vamos continuar, se Deus permitir, falando de Jesus no ano que vem. Eu não sei, como eu já falei, eu nunca sei o que eu vou falar, o dia que eu vou falar. Simplesmente naquele dia, né? Hoje eu tinha comprometido com vocês e com Deus primeiramente que eu iria falar, trazer uma mensagem breve no último dia desse ano. Estou um pouco corrido meu dia hoje, algumas questões que a gente ainda está tentando resolver, a gente não pode parar. Também tem alguns preparativos aqui para esse momento de celebração também, né? Alguns quitutes, umas comidinhas gostosas que eu estava ajudando minha esposa a preparar. E estamos aqui. 2025, quem diria, né? O diabo queria que a gente ceifar a nossa vida há mais de 20 anos atrás. Mas o Senhor frustrou os seus planos. Eu creio que você também tem experiência com o Senhor também. Seja grato por isso, em primeiro lugar. E apresente a Deus todos os seus planos. Porque fazendo assim é o primeiro passo. É a coisa mais acertada, assertiva para você fazer. Eu estou cheio de planos, eu quero isso, eu quero aquilo. Precisa diante de Deus. Ah, está desanimado. Se coloca diante de Deus. Porque Deus tem muito para nos dar, para nos abençoar. Muitas portas serão abertas. Esse é um ano de mudança, né? Um ano que temos que ter muita lucidez. Principalmente porque é um ano eleitoral, é uma eleição majoritária, né? Eleição de presidentes, senadores, deputados. Numa questão política, eu acho que é uma das eleições mais importantes. E tudo isso implica a nossa vida. Então, que nós temos sabedoria, né? Para não deixarmos sermos levados por engano. E tentarmos, não vou dizer acertar, errar menos, né? Porque me parece que nós temos errado muito. Temos colocado as pessoas para que nos governem, pessoas que são como espinheiros, né? Eu já preguei essa parábola aqui, que na floresta, né? Ninguém queria se colocar no lugar para governar, ninguém queria se dar o trabalho, foram convidados às árvores nobres, ninguém quis. Então, o espinheiro falou, deixa que eu governo. E depois, toda a floresta ficou gemendo e reclamando. Mas, porque permitiu que aquilo acontecesse. Então, que nós não vamos a permitir algumas coisas, cada um fazer a sua parte, né? Eu tive uma experiência muito grande esse Natal. A gente costuma fazer sempre uma reunião, a gente aluga um espaço e a gente passa 2 dias ali, quase que reclusos, né? Que eu vou dia 24 pela manhã e só volto dia 25 à noite. A gente dorme lá, então a gente passa o dia todo ali. Como se fosse um retiro. Só não se trata de um retiro porque, desculpa, tem pessoas ali que não são crentes e também o objetivo não é esse. O objetivo é descansar, o objetivo é se divertir, dar uma pausa aí. E assim nós fizemos. E à noite, né, a gente para sempre para orar, antes da ceia, no dia 24, dia 25.
E Deus me deu uma palavra, uma mensagem rápida, porque quando você está falando com ímpios, né, você não pode se estender muito, porque as pessoas acabam se cansando. Então eu falei muito rápido sobre do Natal, né? Eu já falei aqui na pregação passada, eu falei um pouco sobre isso. E eu falei sobre isso nesse dia lá, com a galera que estava comigo lá, as famílias. E a mesa foi tanta coisa que nós não conseguimos nem provar tudo. Veja bem, não é que nós não comemos tudo, né? Nós não conseguimos provar tudo. Tinha tanta variedade de coisas, de comida, que não dava para provar tudo, não cabia na barriga, mesmo você comendo um pouquinho. Era tanto tipo de sobremesa que teve algumas sobremesas que retornou com a gente intacta, que as pessoas não conseguiram nem mexer. E olha que tinha muita gente, e a gente comeu muito, por 2 dias. E eu falei sobre isso, olha só, se cada um trouxer um pouquinho, olha como é que, não é que dá, ele sobra. Então o brasileiro ele precisa entender, se cada um fizer a sua parte, vai sobrar. Ou seja, juntos somos mais fortes, unidos somos indestrutíveis. Então, não se fala aqui não estou falando aqui de alimento, estou falando da unidade, da força do povo, lutando pelo aquilo que é bom, é certo e é direito. Nós temos aí, como eu falei, um ano eleitoral, eu já vi pessoas aí se dividindo. Por quê? Cada um está pensando em si, esse egoísmo. Não está pensando no coletivo. Porque se estivesse pensando no coletivo, abria a mão. Isso acontece às vezes dentro das igrejas, né? As pessoas se separam, saem, porque não querem receber ordem e querem ter o seu próprio ministério. Lá eu vou fazer o que eu quero. Lá eu vou colocar meus pensamentos em dia. Aquele lá está errado. Entende que tudo pertence ao Senhor e a direção é dele. E sempre foi. E mesmo que o homem queira pensar da forma diferente, é Deus que vai direcionar da forma que Ele quer. Basta que nós sejamos obedientes. Mas, infelizmente, o homem é muito vaidoso, né? E por que não dizer ganancioso? Então, esse é uma arma que o inimigo usa. E eu já preguei sobre aqui esse ano, um reino dividido, ele simplesmente se destrói. Um reino dividido subsiste. Ele não existe. Ele é uma existência ínfima. É uma coisa tão insignificante que não consegue sequer vencer o teu inimigo. Então, são questões que nós precisamos observar para esse ano de 2026. Eu creio que vai ser um ano de mudança na vida pessoal de cada um, mudança no modo de pensar, um povo que tem dificuldade de lidar com questões sérias, né? Em Natal, Ano Novo, fevereiro já vem Carnaval, aí vamos deixar para depois, né? O ano só começa depois do Carnaval, em março, ou quer dizer, quase, né? 1/4 do ano é dispensado. Eu acho que temos que pensar nisso aí. Então, essa reformulação mental é necessária, muito necessária. Enfim, paz, saúde, prosperidade é que Deus tem para todos nós e que eu e minha família desejamos a todos a vocês. Agradecido mais uma vez por ter nos acompanhado aí da forma que deu. Que Deus possa atender todos os seus desejos e que seus desejos sejam alinhados com a vontade do Pai. Que Ele te dê muitos frutos do Espírito Santo que nós estamos precisando. Eu vejo as pessoas se matando aí no trânsito, discutindo e puxando faca um para o outro por causa de nada. Eu vejo, né, um tempo de pessoas que estão adoecendo, não estão percebendo. Enfim,
é necessário que nós devemos ter mansidão, né, domínio próprio. Não podemos deixar que um momento rompante, né, nos leve para um caminho que vai nos trazer dor, vergonha, pode até tirar nossa liberdade. Amém? Deus abençoe a todos. Até o ano que vem, que é daqui a pouco. E nós vamos começar aí, né, uma nova série de mensagens. E eu sei que Deus tem preparado coisa boa, coisa grande para nós, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus forte, um Deus que sempre se mostrou fiel. Deus abençoe. Vamos lá, vamos para a igreja. Deus abençoe a todos. Fui.